Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz, muito querida, né, por estar com você. Uma honra que você me deixe entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa seu comentário, deixe seu like. Também é importante você escrever falando para mim o que você quer que eu grave. Eu faço uma reunião de pauta todo domingo e a gente grava os programas, os vídeos mais pedidos, tá? E um dos casos mais pedidos da semana passada disparou. Praticamente 90% dos pedidos se deve ao caso Tiago, que aconteceu no dia 10 de junho de 2023, na usina Três Bocas, na zona rural de Londrina. O que aconteceu? Uma mãe sai com o marido, o segundo marido, com o filho, e eles vão para um lugar que já não era nem muito adequado para você fazer um piquenique, alguma coisa naquela região. Eles entram, já era meio que proibido entrar, eles entram, acabam, enfim, comendo, bebendo, e num determinado momento a gente consegue ver numa câmera, né? A gente consegue ver o carro disparado, voltando, porque, segundo a mãe, a criança teria saído do carro no momento que eles não viram e a criança saiu, acabou sendo esquecida lá no parque, né? E eu tenho um relato para vocês. Então, ó, eu montei o mapa do caso Tiago, exatamente no horário que tudo aconteceu. O caso acontece, então, com Sol em Gêmeos e ascendendo no grau Virgem, e a Lua, inclusive, está em Peixes no grau 17. Então, para mim, o que aconteceu de acordo com o mapa? Esse mapa ele está muito netuniano, tá? Na minha opinião, gente, eu acho que até, inclusive, é importante falar, eu estou gravando domingo, agora são 1h30 da tarde, exatamente, 1h40 da tarde. Eu não estou acompanhando o que está acontecendo nas emissoras sobre o caso do Tiago. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, o que eu vou falar agora pode, nesse momento, estar sendo discutido na TV com a mãe dele, você fala, a Mônica parece que copiou. Então, eu vou passar minha versão do que aconteceu com o Tiago. Muitos de vocês que estão me ouvindo, que a grande maioria são pessoas intuitivas, são pessoas espiritualistas, na minha opinião, pelo segundo mapa, o que aconteceu? Ela coloca o Tiago no carro, indo em direção para o local onde eles comeram e beberam, alguma coisa assim. Então ela coloca o nenenzinho no carro e o neném vai dormindo no carro. Chega, ele acordou, eles caminham, colocam lá as coisinhas para comer, para beber, e estão olhando lá o rio, aquela coisa toda, né? Beleza. O que acontece com o mapa netuniano? Bebida. Aí você fala, Mônica, isso não é novidade nenhuma. A bebida, ela bebeu com um padrasto, eles falam realmente o que aconteceu. E o neném, ela teria colocado o bebê no carro. A única coisa que eu contesto, gente, é que ela não colocou essa criança no carro, entenderam? Ela não colocou. Como eles bebem demais, gente, se eu torcer esse mapa aqui, ó, se eu torcer esse mapa, cai 10 litros de bebida e de água. Quer dizer, completamente inadequado a ida deles num lugar que já não era, a entrada já era proibida. Ou seja, pela opinião do mapa, ela sai com o neném, com ele dormindo, ele acordou, eles vão para o lugar para beber e para comer, eles ficam brincando ali e tudo mais, tudo certo. Ouvi falar que foram lá para terem relações íntimas, que aqui não dá no mapa. Chegaram a acusar o pai do neném, de 2 anos, que ele teria roubado a criança. Eu vou falar aqui também, não tem nada disso. O que acontece é que ela vai comer lá, ela bebe em demasia, ela adormece junto com o marido, a criança sai andando, ela recolhe as coisas, só que na cabeça dela, o que está um pouquinho com bebida, na cabeça dela e do padrasto, eles estão crentes que a criança está dormindo no carro, né? Como se eles tivessem já colocado o neném no carro. Mas isso é uma lembrança de quando eles chegaram. Deu para entender? Eu acho que o mapa explica muito bem isso. Num desespero, ela volta para pegar a criança e não acha a criança. E a criança foi descoberta dias depois, junto, né, presa a galhos, né, a lixo, infelizmente, inclusive até muito machucada. A criança aparece num local 10 quilômetros de onde aconteceu.
Então, essa é a versão do mapa. Então, o caso tem um Sol 19, que tem a ver com comidas e bebidas. A gente tem uma Lua em Peixes, que é o Cordeiro de Deus. Lua em Peixes é o Cordeiro de Deus, é aquela pessoa que vai se sacrificar muito na vida, ou vai passar por um sacrifício. Outra coisa, eu estou um pouco desconfiada que o Tiago, ele carrega algum espectro como autismo, tá? Ou TDAH. Ele tem graus de autismo ou TDAH. Porque, segundo a mãe, ele era muito agitado e ele não parava quieto. No mapa, o mapa atenta a possibilidade dele ter autismo ou TDAH. O que supõe também, eu também assisti a entrevista do padrasto dizendo que eles haviam bebido, eles beberam demais da conta, né? Aí você pergunta para mim, Mônica, você acha que ela vai confessar? Por isso que eu até falei do meu horário, de repente ela pode estar confessando agora. Que ela só teve um equívoco, na verdade ela não colocou a criança, ela estava tão bêbada que ela não colocou a criança, mas ela lembrou de quando ela levou a criança para o local de passeio. Agora vamos ver se ela vai confessar, porque o que a perícia vai encontrar no carro não é nada, salva um pouquinho de saliva do neném, porque ele foi dormindo para lá, né? De repente ele babou um pouquinho, vai ter algum tipo de resíduo, mas resíduo de sangue eles não vão achar. Ou seja, nem a mãe, nem o padrasto mataram a criança, isso é nítido no mapa. Ele morreu de afogamento. E mais cruel que as pessoas fizeram, né? Começaram a atacar o pai do neném, dizendo que ele teria seguido e roubado a criança, e todo mundo ficou desesperado. Que é um crime vocês fazerem uma coisa dessa, né? Vocês não, porque quem me assiste não faz uma coisa dessa. As pessoas que não têm juízo. O que eu acho que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma pena, que é o artigo 121, eu cheguei a pesquisar, que é homicídio culposo por ação negligente. A gente só fica na dúvida, que consta no artigo 121 do Código Penal. Talvez o juiz ou não, ele concede um perdão pessoal, porque ela acabou perdendo o filho. Mas assim, para mim é muito claro essa ideia, como consta no mapa. O Sol na casa 10 era um caso que ia se tornar notório. Uma Lua na 7, o que é Lua? Sabe quando a mãe briga com a gente, fala, você tá virada pra Lua, mulher? Sabe a Lua? Aquela inconstância lunar, aparecem os dois como inconstância lunar. Adormecer aparece aqui. Mercúrio na 9 é o portal para uma outra dimensão. Vênus na 12, Marte na 12. Gente, isso é um fim de um ciclo. Júpiter na 8 é a casa da morte. Saturno na 7, o pai do neném não teve nada com isso. Urano na 9, Urano mostra como é que está o neném. Casa 9, que é a casa da mentoria, do plano espiritual com segurança, com tranquilidade. Então ele foi bem acolhido no plano superior. Netuno na 7, Netuno é o deus da bebida na casa 7, gente. Ela e ele beberam demais. Plutão na 5, algo fatal. Geralmente Plutão na 5, quem tem Plutão na 5, claro que você tem que avaliar ponto por ponto. Um Plutão na 5 em bom aspecto, a pessoa pode ser um grande ator, um exemplo. Mas o Plutão na casa 5 também dá mídia, tá? Lilith na 12, a bebida, Lilith, né, que é a mulher sensual, aquela coisa da sensualidade, ou do próprio demônio atentando, e o nodo na 8, que culminou na morte do neném. Então, eu tenho aqui uma Vênus em Leão e Sagitário, da mãe. Gozado, teve uma coisa que eu vou defender ela. Ela não estava querendo ir para esse passeio. Vamos ver se ela vai falar sobre isso. O padrasto que ofereceu e ficou falando, vamos sair um pouco de casa, a gente só fica enfiado aqui. Ela não queria. O pai, na casa 10, eu tenho um Aquário em Gêmeos completamente perdido, embora o contato dá para perceber que ele é pouco, um Aquário me dá um distanciamento. E o padrasto com Peixes Touro bebendo muito. Não estou fazendo nenhum comentário maldoso, mas eu acho que o padrasto tem problema sério com bebida. Eu acho que o padrasto tem problema sério com bebida. Então ele tem algum problema com alcoolismo, tá? Provavelmente, eu não entendo de leis, mas eu acho que provavelmente o casal então vai ser detido conforme o artigo de homicídio culposo por ação negligente. Provavelmente vai ser solto junto a pagamento de fiança e o advogado que vai, como é que fala, filho? Vai tocação e eles vão conseguir, mas assim, para a mãe acabou, né, gente? Outra coisa que é nítido para mim é a ideia que ele realmente tenha TDAH ou alguma coisa com espectro autismo, tá?
Enfim, morreu afogado. Eu acho que como é que fala, filho, quando a gente vê o corpo? Me fugiu o nome. Quando ele está no necrotério, a avaliação pós-mortem que existe, não me fugiu o nome, vão perceber... Autópsia, obrigada, filho. Aparece ele engolindo água, então ele realmente morreu por afogamento. Ou seja, os dois dormindo, o nenenzinho levanta, começa a andar, de repente ele queria pôr a mão na água, na hora que ele pôs a mão na água, bluft, ele vira e é morto, ó. Ele tem um grau aqui de beber água, gente, beber água. O grau que está no Quirón aqui é quando a gente vai no dentista e fica com a boca aberta, mexendo nos dentes, é um grau de água, nutrição. Ou seja, ele cai, querendo brincar ou até com vontade de beber água, ele cai. Leão 20, isso não vai fazer com que o casamento ele pare, quer dizer, os dois vão continuar casados. 3 graus de autismo ou problemas de TDAH e o Brasil inteiro, até internacional, sabendo do caso. Essa é a minha opinião. Ou seja, na minha opinião, ela está mentindo porque ela não colocou essa criança no carro. Ela achou que tivesse colocado com a lembrança do passado, mas ela não colocou o neném de volta. Ou seja, não é que o neném entrou, a desculpa dela está sendo essa. O neném entrou no carro, ele saiu devagarzinho, a gente nem percebeu. Ela não colocou a criança no carro. Gente, eu vou ficando por aqui. Para a gente que é vó, que é mãe, que é pai, é muito chocante tudo isso, né? Mas é um aprendizado, tanto para o casal. Ele está bem, ele está na casa 9, que é uma casa das Pleiades superiores, então ele está bem. E a mãe e o pai vão resgatar essa história karmática que eles próprios construíram, que a gente tem muito grau de resgate. Provavelmente a criança, acontece tudo isso para esses pais crescerem e provavelmente depois, deixa eu ver se ele reencarna, o Urano ainda não tem nada de reencarnação, mas provavelmente ao passar de alguns anos ele volta ao seio dessa família ou não, tá bom? Então eu vou ficando por aqui com o coração apertado. Namastê, gratidão por um dia de luz.